FIIs versus ações, qual é o melhor? Para responder essa pergunta, a gente vai usar o exemplo da Log3 e da XPLG11. As duas atuam no setor de galpão logístico, mas olhando o mesmo imóvel, podem tomar decisões opostas. Enquanto que a empresa está vendendo, o fundo está comprando, e ambas podem estar certas. Entender por que isso acontece te permite descobrir onde está o risco e onde está o valor de cada investimento, e a função que cada ativo pode ter na sua carteira. Começando pela distinção básica entre ações e FIIs. Quando você compra uma ação, você se torna acionista de uma empresa. No caso da Log3, você se torna sócio de uma empresa que prospecta, desenvolve e depois pode estar vendendo esses galpões logísticos no mercado. Ela pode estar pagando dividendos provenientes do seu lucro, na sua totalidade, ou estar retendo parte dele para estar reinvestindo no seu negócio. Agora, os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, quando você compra uma cota de um fundo, por exemplo, da XPLG11, que é o exemplo do vídeo, você vai estar recebendo os lucros provenientes dos aluguéis que esse fundo recebe dos ativos que estão dentro do portfólio. Então, por lei, o fundo é obrigado a distribuir no mínimo 95% desse lucro gerado no fundo. Aqui a gente vê distinções e similaridades. A distinção da empresa está justamente nessa possibilidade de reter parte desse lucro para poder crescer. E o fundo ele é obrigado por lei a distribuir a grande maioria desse lucro. E a similaridade está justamente no galpão logístico. E a gente vai ver no longo desse vídeo que a decisão de comprar e vender é justamente onde a gente consegue conectar por que esses dois ativos podem estar na sua carteira e quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. Então aqui a gente começa explicando o ciclo de negócio da Log3. Como eu comentei antes, é uma empresa que trabalha no desenvolvimento de galpões logísticos. Ela começa prospectando os terrenos. Essa prospecção é o que? É um estudo bastante sério para ver quais que são as localizações que provavelmente vão se sair melhor, onde vai ter maior demanda e onde, depois de pronto, ela vai conseguir repassar a inflação dos aluguéis ou até aumentar acima da inflação. Então, todo esse estudo vai estar na prospecção. A gente parte depois para o desenvolvimento. O desenvolvimento vai estar em projetos, alvarás, tudo que é necessário para a empresa poder estar construindo esses galpões. E a parte construtiva da empresa é bastante tecnológica. A empresa é praticamente uma indústria de galpões e também já na fase de construção a empresa já começa a ver a pré-locação. Muitos dos ativos que a empresa entrega quando está ali pronto para o inquilino entrar, ela já está locada. Então a empresa entrega o empreendimento e o inquilino já entra, o que é uma vantagem muito grande para ela e mostra a qualidade que os ativos da Log3 possuem. E daí entra a pergunta, no final do processo a empresa pode estar vendendo esses ativos, que eles chamam de reciclagem. Por que a empresa venderia um galpão que, em teoria, está estabilizado, que está gerando uma rentabilidade para a empresa? Por que ela faria isso? A gente vai estar respondendo isso mais para frente. Primeiro, eu acho que é mais interessante responder uma pergunta: por que a Log3 não é um fundo imobiliário? O que diferenciar se a empresa fosse um fundo imobiliário? Principalmente a motivação da empresa crescer, continuar crescendo, porque o fundo ele vai ter essa obrigatoriedade de estar entregando, distribuindo a maior parte do seu lucro. E a empresa ela pode estar retendo. E é justamente isso, porque existem diversos fundos no mercado. Existem fundos de tijolo, fundo de papel, e existem fundos que desenvolvem exatamente como a Log faz. Só que esse fundo ele vai ter que estar distribuindo. E é justamente essa flexibilidade que a Log3 permite ela, por exemplo, dependendo do cenário econômico, agora é mais interessante reter esse lucro, porque justamente eu consigo reinvestir esse dinheiro de uma maneira melhor do que entregar para o acionista esse dinheiro. Então, dessa forma, ela consegue crescer mais rápido. Essa é a principal razão que eu vejo da Log ser uma empresa e não fundo. Eu não estou falando que é binário, né? Tu tem que escolher entre os dois, mas isso muitas vezes fica uma confusão e dessa forma eu acho que fica bem claro.
E agora, nessa tabela que a gente vê na tela, eu quero explicar, ali tem esses números e tal, parece difícil de entender, mas não é. Aqui na primeira linha a gente vê, né, aqui é só um exemplo, que a empresa está ali, tem um custo de construir de R$ 2.000 no metro quadrado. E esse custo seria o quê? Englobaria tudo: terreno, documentação, construção, tudo que é necessário para o ativo estar lá operando e sendo alugado. E aqui a gente vê a receita com aluguel. Lógico que na parte financeira da empresa, mas aqui a gente vai botar a receita do aluguel, porque eu acho que é mais simples de entender. Então vamos supor que ela tem uma receita de aluguel de R$ 280 por metro quadrado por ano, não por mês, por ano. E se a gente vê, isso gera um yield on cost de 14%. O que seria um yield on cost? O cost é o custo total de produzir, no caso R$ 2.000 o metro quadrado, e o yield é o ganho, que é os R$ 280 por metro quadrado por ano. Então isso gera um yield on cost de 14%. Legal. Agora, por que ela vende esse galpão no final do processo? Porque imagina o seguinte, se ela continuar com esse galpão no seu portfólio, ela vai receber esse aluguel por mês e tá ok. Agora, se ela vende esse ativo e bota esse dinheiro no caixa para iniciar outro projeto, é mais rentável para ela, porque a rentabilidade produzindo o ativo é muito melhor que carregar esse ativo no portfólio. Então faz todo sentido para ela reciclar ou vender esse galpão no final do processo. Lógico que isso é limitado por fatores. Isso, a empresa pode estar destruindo o valor fazendo isso. E como é que ela faz? O yield on cost do próximo projeto, ele tem que ser também rentável. Se ela só se desfaz do ativo para fazer caixa e o próximo projeto não é rentável, na verdade ela vai estar destruindo o valor para o acionista. Então, é tudo muito limitado à capacidade da empresa gerar valor. Não é nada que é automático, né? E do outro lado do FII, agora a gente já entra qual que é a dinâmica, a razão para um FII comprar um galpão que foi produzido pela LOG. Então, vamos supor que a XPLG11 vai lá e quer comprar esse galpão. E o preço dele é R$ 1.000 o metro quadrado dele. E o aluguel que o FII vai receber é os mesmos R$ 280 por metro quadrado por ano. Isso gera um cap rate de 10%. O que é o cap rate? É o retorno de aluguel em cima do valor pago pelo galpão logístico. Então, no caso, para a XPLG11, é justamente o tipo de ativo que ela quer. Ela vai ter um rendimento de 10% sobre um galpão logístico que já está maduro, já está alugado e muitas vezes já está até administrado. Mas então, essa é a razão. A empresa ela prefere estar ganhando esse yield on cost grande e continuar o seu ciclo, lógico, limitado a ela ter lucro, no próximo ciclo. E o fundo, como ele quer ter ativos bem localizados, com taxa de vacância baixa, que ela pode estar repassando o aluguel em linha ou acima da inflação, ele vai lá e compra com cap rate de 10%. Então faz sentido para as duas empresas esse movimento, pode ser um ganha-ganha no caso. Agora, o fundo de investimento imobiliário, o trabalho dele não acabou ali, né? Não existe só, eu vou comprar esse ativo, botar no meu portfólio e esquecer. Não, por isso que existe, você paga para administrar os ativos. E o que ele vai estar vendo no seu portfólio? Ele vai estar sempre vendo se a qualidade se manteve, se a taxa de vacância aumentou, se o ativo já não tem o poder de estar repassando a inflação, começa a ficar defasado, se existe espaço para começar a diversificar. Tudo isso vai ser pensado pelo fundo justamente porque ele quer que o dividendo pago continue aumentando e também, se ele fizer um ótimo trabalho, a cota do fundo ela pode aumentar. Lógico que isso é mais limitado também à taxa de juros, porque geralmente os fundos de investimento imobiliário competem com a renda fixa. Então, quando a taxa de juros tende a aumentar, tem uma relação inversa com
o valor geral das cotas, até pelo IFIX, a gente consegue ver aqui no gráfico a diferença quando a Selic aumenta, a taxa, o IFIX ele tende a cair, e isso é geral, mas os fundos que são mais bem administrados tendem a segurar mais esse evento. Então aqui a gente consegue chegar nesse ponto final, onde a gente vê que não teria por que um investimento ser muito superior ao outro. Ele tem características diferentes e os dois estão ali trabalhando no mercado imobiliário de maneira equilibrada, onde cada um teria uma função. E na sequência a gente segue vendo por que que você teria esses dois ativos na carteira. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se gostou do material, se inscreve, dá um like. E agora a gente segue para a conclusão. Por que que você teria FIIs e ações na sua carteira de investimento? Começando que não necessariamente é obrigatório, Jean, eu preciso ter ações, eu preciso ter FIIs na minha carteira. Cada ativo ele tem que desempenhar uma função dependendo do seu perfil, sua idade, a sua propensão a ser mais conservador ou mais arrojado. Uma carteira, já falei isso diversas vezes, uma carteira de uma pessoa que é bem mais jovem é diferente de uma pessoa que tem mais idade. Uma tem mais tempo para ver crescer essas empresas, o outro espera estar já rentabilizando sobre o patrimônio que ele construiu na vida dele. E, por exemplo, assim, por que que você teria renda fixa na sua carteira? Ela cumpre um papel. Se você vai botar uma reserva de emergência na renda fixa, não vai botar em ações, por exemplo. Ou um colchão de liquidez para quando surge uma oportunidade na renda variável, tanto em ações quanto FIIs. Esse colchão de liquidez ele está ali, tem que estar disponível porque a oportunidade não espera. A mesma coisa pode ser com ações e FIIs. Vamos supor que você tenha ali 10% do seu portfólio exposto ao setor imobiliário, né, porque você escolheu assim. Entre essas opções, em vez de comprar duas ações do setor, como por exemplo Log e Iguatemi, você pode estar comprando uma ação e um FII. Então, ele vai te expor mais ao aluguel também, mais ao ganho de capital, a capacidade da empresa está crescendo, e a outra vai estar te expondo mais ao aluguel, essa correção que o aluguel tem, geralmente a maioria dos contratos com IGPM, que é a inflação atacada, então você vai estar se protegendo dessa forma também. É uma forma de enxergar. Eu acredito que os dois não precisam competir. A gente viu aqui nesse estudo que os dois elas estão ali no mesmo ciclo, né, praticamente, só que enquanto um termina, no caso da Log, quando ela está ali reciclando o ativo, o do fundo começa e eu não vejo uma perda grande de valor entre investir em um ou outro. O que pode acontecer é justamente a médio e longo prazo as ações se performarem melhor justamente por essa característica de poder reter o lucro, mas isso está limitado ao que? A capacidade da empresa gerar valor para o acionista. Isso é no fundamento ali. Então não adianta a empresa gerar esse ciclo construtivo ali de comprar o terreno, desenvolver, vender e no final não gerar valor. O próximo ciclo tem que continuar gerando valor. Então está limitado a isso. O fundo também, a comprar bons ativos, esses ativos ser bem administrados, eles poderem ter uma taxa de vacância baixa ao longo do tempo, conseguir repassar a inflação do aluguel e tudo isso. Então tudo está condicionado à qualidade do que você vai comprar. E o outro ponto é preço. Preço importa muito. Muita gente fala que preço não importa, mas é o que vai ser o diferencial, além da disciplina de alocação e a disciplina de estar ali investindo na sua carteira, principalmente nessa fase inicial de acumulação, é comprar barato e bons ativos. Comprar barato ativos ruins, qualquer pessoa pode fazer. O talento está em comprar bons ativos baratos. Então aqui é justamente onde a maioria peca. Por exemplo, fundos de investimento imobiliário, como a gente viu, ela tem um movimento contrário à taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o fundo de investimento imobiliário cai, é justamente quando você poderia estar escolhendo ou estar analisando os melhores fundos dentre os que estão baratos. E quando a taxa de juros começa a cair, os fundos de investimento imobiliário começam a subir, é justamente quando as pessoas querem estar comprando para valorizar e é o pior momento.
e quando esse ciclo segue adiante, né, a taxa de juros volta a subir, porque a inflação subiu, a pessoa vai lá e vende no fundo, perpetuando o pior movimento que pode acontecer, que é comprar na alta e vender na baixa. Então, pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima.